Aí, dei play. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Júlio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e disponibilidade de estar aqui novamente conosco. É sempre uma abordagem super interessante e pertinente sobre diversos temas. Muito obrigado por estar aqui. Eu gostaria de agradecer também pela presença dos estudantes, candidatos ou não, a fazer parte da Liga, e também aos profissionais que estão conosco nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É muito satisfatório ter todos aqui para abordarmos esse tema que gera tanto medo, emoção e principalmente curiosidade na maioria das pessoas. No mais, as perguntas vão ser feitas pelo chat da transmissão ou pelo link que eu vou enviar daqui a pouco para vocês. Aos candidatos que querem fazer parte da Liga, eu espero que todo mundo tenha respondido sim lá no formulário de inscrição, mas se você acabou respondendo errado, você pode enviar uma mensagem no Instagram da Liga que a gente vai dar um jeito. As informações sobre a prova de admissão, eu vou conversar com vocês no final sobre, e por enquanto é isso. Aproveitem, vai ser uma belíssima palestra. Muito obrigado. Com você, Dr. Júlio. Boa noite a todos que estão nesse horário aqui conosco. É um prazer enorme estar novamente aqui dentro do canal da PUC de Londrina, e principalmente com a parceria aí com a Liga de Psiquiatria, coordenada e presidida pelo Igor, que vem fazendo um trabalho brilhante, e é um trabalho que nos deixa muito feliz. Por quê? Porque a psiquiatria é aquilo que a gente representa, é aquilo que a gente vive no dia a dia, é a nossa especialidade médica, e nos deixa muito contente estar aqui. Essa noite nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, um pouco misterioso, cheio de novidades, mas principalmente sobre as apreensões que nos levam a pensar no psicopata e no sociopata. E nós preparamos um material, eu vou tentar colocar ele aqui na tela, para que nós demos início, né, a essa aula. Eu só quero uma confirmação, visualizar, eu acredito que sim. Pronto? Maravilha. Então, nós estamos falando hoje sobre o tema Mentes Perigosas, Psicopata versus o Sociopata. Primeiramente, a todos os estudantes de medicina que futuramente serão médicos, irão apresentar trabalhos, né? É preciso sempre lembrar que é necessário que o médico sempre comente a sua declaração de conflitos de interesse, que é uma norma do Conselho Federal de Medicina e da Agência de Vigilância Sanitária. Então, só para deixar gravado, não participo de estudos clínicos subvencionados, não sou membro consultivo, diretivo ou empregado da indústria, nem da empresa farmacêutica ou tecnológica. Não participo do comitê ou conselho da indústria farmacêutica, tanto da iniciativa privada, da indústria, com interesses na área da saúde, laboratórios, e sou membro do Comitê Científico da Associação Psiquiátrica da América Latina e atualmente presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, que são duas funções que nós exercemos sem nenhuma remuneração. Nós não recebemos nada para fazer esse trabalho é puramente científico e em defesa da nossa classe. Bom, entendendo a psicopatia e sociopatia. Então, todos nós aqui conhecemos um sociopata ou um psicopata. E ao final dessa aula, eu acredito que nós vamos ter informações suficientes que vão nos ajudar a, pelo menos, desconfiar um pouquinho deles. E para que nós possamos falar sobre isso, a percepção e os processos psicológicos de um psicopata ou sociopata, elas são diferentes das outras pessoas. Eles são vaidosos, eles entendem o mundo ao seu redor de forma egocêntrica, egoísta, e se importam somente em satisfazer os seus desejos instintivos. A sua motivação é intensa, e isso vai na direção tenaz, em busca do seu objetivo, das suas metas, mesmo que seja atropelando, né, todas as pessoas à sua volta.
Nesse raciocínio, o psicopata, o sociopata, ele desenvolve sua personalidade, sempre com refinamento de inteligência racional. Ele vai desenvolver habilidades em algumas áreas, em determinadas áreas, com o intuito de dominar e fazer dessa estratégia o uso do poder para se sobressair sempre diante dos demais. Bom, aqui nós precisamos falar sobre a psicopatia, que ela foi descrita pela primeira vez pelo psiquiatra americano Herbert Cleckley. E ele descreveu um conjunto de comportamentos e traços de personalidades específicas. E essa frase dele me chama muito a atenção, onde diz que um psicopata ama alguém da mesma forma que eu amo meu carro. Muitos de nós podem ser apaixonados por carro, mas ele se desfaz do carro. Quando não lhe serve mais, quando quer trocar por um novo, ou quando bate, e não existe tanta culpa se bater o carro ou alguma coisa assim. E foi nesse tom que Cleckley quis nos demonstrar que é assim que pensa um psicopata diante de um outro ser humano. Nós podemos pensar também que, dependendo dessas psicopatias, elas não vão aparentar, né, à primeira vista, essas pessoas não vão conseguir nos demonstrar que elas têm um transtorno. E, ao contrário, elas normalmente causam uma boa impressão, elas têm uma excelente aparência. E, pensando nisso, Cleckley descreveu em seu livro, que se chama Os Sintomas que são observados em seus pacientes ao longo dos anos. E ele descreveu 16 itens. Então, ele falou sobre a conduta sedutora. É uma conduta sedutora e boa inteligência, eles são muito inteligentes. Existe também a ausência de delírios ou outras alterações patológicas do pensamento. Sem neuroticismo. O neuroticismo era um termo utilizado no passado e demonstrava um traço de personalidade que era muito utilizado pelos psicólogos. Não confiabilidade, falsidade. Isso seria o desprezo com a sinceridade e com a verdade. São todas características do sócio ou do psicopata. A falta de remorso ou culpa, conduta antissocial, julgamento pobre e falha em aprender com a própria experiência. Eles não conseguem aprender com a própria experiência. Depois nós vamos ter também o egocentrismo, a pobreza afetiva, essa incapacidade do psicopata em amar. Nós também podemos falar sobre a perda de insight, que é essa compreensão interna que ele também acaba não desenvolvendo. A não reatividade, né, essa reatividade afetiva nas relações interpessoais com as pessoas, com o carinho. A extravagância, né? Neles o suicídio é raro. A sexualidade deles é trivial, é impessoal. Falha nos planos, é uma falha de seguir qualquer plano de vida, eles não têm um plano de vida. Mas, se nós temos essas características que estão vinculadas ao comportamento da psicopatia, então nós vamos conseguir entender agora quais seriam as características de um psicopata que o levaria a este padrão de comportamento. Eu poderia dizer que basicamente seriam duas características, né, que são bem importantes. Isso seria vinculado ao sentimento e às emoções. Então, a ausência de culpa e de empatia, e também a ausência de ligação emocional com as outras pessoas. E é isso que nós vamos explicar agora. Quais seriam as causas da psicopatia? Então, Pinel nasceu na França em 745 e teve uma forte inclinação para a vida religiosa. E aos 22 anos que ele decidiu fazer medicina. E ele foi estudar num grande colégio que existia na França, em Montpellier, e ele acabou formando-se só aos 29 anos, né? E logo depois, então, ele se interessou pela área da psiquiatria e começou a estudar a mente humana. E ele dizia que nós teríamos duas causas, né?
E ele foi o primeiro a delimitar essas causas dos transtornos de personalidade, já lá no século XIX. Ele dizia que nós podemos ter uma falta de educação ou uma educação mal dirigida para se tornar um psicopata, digamos assim. E ele também relatava sobre a natureza perversa. Bom, isso já é um conhecimento, então, que a pessoa já vem com essa natureza. E ele destaca também, dentro dessa linha de raciocínio dele, que é antiga, mas essa afirmação ela se torna muito atual, porque ela vai citar dois componentes básicos, um ambiental, que seria um meio, e esse outro ambiente constitucional. Dentro das causas da psicopatia, assim como em grande parte dos transtornos psiquiátricos, hoje se acredita, né, que nós podemos ter várias causas. E uma das causas é a genética. Depois nós temos as biológicas, que em combinação com os ambientes, com os fatores ambientais, elas vão nos dar, então, todos esses critérios para nós pensarmos que o psicopata vem desse meio. A importância de cada um desses fatores nos diferentes pacientes é algo muito difícil de ser avaliado. E é isso que nós vamos tentar passar para vocês e que nos leva à próxima pergunta. Qual a diferença entre a psicopatia e a sociopatia? Essa é uma pergunta que se faz o tempo inteiro. E a gente precisa dizer que tanto uma quanto a outra, elas estão enquadradas no diagnóstico de personalidade antissocial, caracterizado, né, e mensurado aqui pela Associação Americana de Psiquiatria. E também pelo transtorno de personalidade dissocial, que está lá pela Organização Mundial da Saúde. Atualmente, a diferenciação entre a psicopatia e a sociopatia tem tido menos atenção. E ela pode, inclusive, nos próximos anos, cair em desuso, saindo, né, dos códigos que nós nos baseamos para fazer diagnósticos. E alguns autores, eles até utilizam os termos como sinônimo, ou seja, o psicopata, sociopata, seria a mesma coisa, mas eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Robert Harry, ele foi um autor do tema e fez uma proposta ousada e de difícil aplicação prática. Ele disse o seguinte, ele disse que a sociopatia, ela teria causas psicossociais, causas do meio, né? Então, vamos pegar lá alguém que nasceu na favela, teve que se prostituir, teve que roubar, teve que traficar. Então, ela entrou em contato com esse meio e se tornou essa pessoa. E ele também diz que a psicopatia teria causas genéticas. Muito bem. Visualizando outros autores, simplesmente eles consideram a sociopatia uma forma um pouco mais branda, mais leve do que a psicopatia, né? Então, se vocês pararem para pensar, o sociopata, ele é uma forma mais leve e o psicopata uma forma mais grave, mas eles se assemelham muito. Mas então, será que existem gravidades diferentes desse transtorno? Sim, existe. Existe uma escala com 20 perguntas que foi desenvolvida por Harry, que mede o grau de intensidade dessa psicopatia. E aí a notícia boa, felizmente a grande maioria das pessoas com diagnóstico, elas têm um grau leve dessa psicopatia. E por isso que vem também de encontro o nome sociopata, muito mais encontrado na sociedade do que um psicopata. Porque as pessoas atribuem justamente esse conceito de Harry. É uma pessoa que tem traços ou sintomas mais leves do que, teoricamente, o psicopata. Então, a gente fica nessa dúvida, né, que ainda está muito por se esclarecer. E a gente também vai poder abordar um pouquinho sobre isso. Mas que fique claro, pessoal, que vários autores, eles diferem sobre esses quesitos, sobre a psicopatia, da sociopatia, e que a gente vai tentar abordar agora melhor, para a gente poder explicar a aula, a gente vai falar da psicopatia, vai falar do psicopata e vai atribuir tudo isso também dentro da sociopatia. E aí vem a pergunta, psicopatia é um transtorno frequente? Será que é?
Em geral, as pessoas sabem que o psicopata, elas imaginam que o psicopata seja um estuprador, um delinquente. Mas as pessoas não sabem que os psicopatas representam 1 a 3% da população. E eles nascem e vivem em qualquer lugar do mundo. E aí vem a pergunta, mas isso é pouco? Isso é muito pouco? Eu faço um cálculo. Se nós calcularmos que temos aproximadamente 7,2 bilhões de pessoas no mundo, vivendo nesse mundo, então nós teremos, portanto, cerca de 70 milhões de psicopatas, até 200 milhões de psicopatas entre nós. Se nós calcularmos que no Brasil nós somos 200 milhões de pessoas, nós teríamos, hipoteticamente, entre 200 a 600 mil psicopatas. Imaginem só. É muita gente, né? Isso é pouco? Isso não é pouco, não. Isso está dentro da sociedade o tempo inteiro e nós vamos mostrar isso para vocês. E o que, na prática, nós sabemos sobre a psicopatia? Nós sabemos que existe, basicamente, ausência de empatia, ausência de culpa e ausência do remorso. Isso são características exclusivas da psicopatia, do psicopata, do sociopata. Então, vocês que vão fazer prova sobre isso, o que é que caracteriza eles? A ausência da empatia, a ausência de culpa e a ausência de remorso. Muito bem. E por que isso se dá? Então, nós temos aí o sistema límbico. E o sistema límbico, ele vai nos mostrar aqui, é um conjunto de estruturas encefálicas que são bastante difusas. E é nele que irão aparecer o quê? As funções relacionadas com a regulação das emoções, e principalmente das respostas corporais. Ele seria, assim, o núcleo do sentimento, do sentir. É aqui que se recebe o primeiro sinal emocional. Claro que depois vai enviar, vai traduzir para o córtex cerebral, para que se possa lá nomear, contextualizar, interpretar os sentimentos. Mas é aqui que se sente pela primeira vez. É nessa estrutura que vai se desenvolver também o quê? A memória e a aprendizagem. Isso é muito importante. Mas nós temos também, né, aqui outra foto que vai nos demonstrar uma curiosidade. Porque sabe o quê? O cérebro de um psicopata, ele é diferente do de outras pessoas. Então, alguns estudos vêm mostrando, alguns estudos de imagem, demonstram que a parte frontal do cérebro, que é responsável pela essa tomada de decisão, né? Toda essa área aqui, ela além de decisão, ela também vai tomar conta da parte do comportamento social, da expressão da personalidade da pessoa. Elas não acendem nada, nenhuma luzinha quando se faz uma tomografia. Elas não têm irrigação, não aparece nada no cérebro dos psicopatas. E isso significa o quê? Que não tem atividade nenhuma nessa região. Não é desenvolvida essa região. E isso também quer dizer o quê? Que quando as pessoas normais, elas encontram momentos de violência, assistem uma violência, o que acontece com elas? Elas têm uma frequência cardíaca aumentada, as mãos suam, elas se sentem mal, comovida. E num psicopata, não, ele não tem nenhum tipo de reação. Inclusive, ele tem reação até oposta, né? Ele fica até mais calmo. E aí vem a justificativa do porquê que eles cometem séries e séries de crimes, né? Por que eles têm eles não medem as consequências, né? Existem estudos também que mostraram, que colocaram psicopatas no polígrafo para poder ver se eles mentiam. Eles passam facilmente pelo polígrafo. Eles não soam, eles não tremem, eles não têm reação nenhuma nessa área do cérebro. E quais seriam, então, os graus da psicopatia? Nós temos, então, que nos basear dentro do conceito que nós vamos ter 3 graus. O leve, onde os psicopatas
seriam aqueles estelionatários, os golpistas de rua, aqueles que dão aquele famoso golpe do jogo da loteria, aqueles que estão nas ruas muitas vezes mentindo que precisam comprar comida, que têm dificuldade. E é interessante porque eles fazem isso e se divertem com isso. Eles sentem prazer em dizer que eles fizeram isso com alguém. Depois nós temos o grau moderado, né, da psicopatia. Esse grau moderado é o psicopata que ele quer o poder. Ele quer o poder, ele quer o controle, ele quer ser grandioso, mas ele faz muita articulação. Ele não quer matar as pessoas, mas se for preciso, ele articula, né, através de outras pessoas que matem por ele. É interessante, porque nessa fase moderada e leve, muitas vezes, ele articula um golpe, ele deu um golpe na concessionária, ele deu um golpe no banco, ele deu um golpe em alguém, e ele sai, senta com um amigo e conta explicitamente isso. Ele fala assim, aquele cara é besta lá, ele tentou me tirar, e aí, dei o golpe nele, né? Eu passei ele para trás. E ele fala isso com o maior entusiasmo. Esse seria o psicopata moderado. Depois nós temos o grave. É aquele que busca poder, status e diversão. Então, se vocês pararem para pensar, nós vamos ter aqui o leve, né, que ele vai tentar buscar diversão, o moderado, o status, e o grave, onde vai ter o poder junto associado. Então, nós temos aí um contexto geral. Ele soma todos esses conceitos, e ele não quer só matar, ele não quer só matar os serial killers, por exemplo, inclusive com rituais, assim, violentos mesmo, onde ele busca o momento exato, ele marca lá, às 19h01 do dia 19 de 2000, né? Ele quer ver as pessoas sofrerem, ele se sente bem, e o motivo da subsistência dele é que ele quer ver esse sofrimento, ele quer que as pessoas peçam piedade para ele, supliquem essa piedade. Ele quer ter o poder da vida dos outros nas suas mãos. Nós sabemos que, ao longo dos anos, né, o pessoal sempre pergunta sobre isso, com o envelhecimento normal do ser humano, esses psicopatas, eles perdem essa potência de fazer tanto mal assim. Mas isso é devido também à característica da idade, né, o vigor físico. Naturalmente, eles não vão conseguir dar sequência, né, em tudo isso devido a esse vigor físico um pouco mais deficitário com a idade. Mas o que nós temos que saber é que eles são extremamente cuidadosos, eles sabem exatamente ações para que não sejam pegos. E é aí a mente brilhante do psicopata, né? A estratégia que ele monta para poder fazer tranquilamente os seus golpes e os seus males. Outras características de um psicopata. Bom, dentro dessas outras características que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, nós vamos ter o quê? O assédio psicológico. O psicopata, ele é especializado no assédio psicológico. Ele tem como te fazer sentir muito sem te tocar. Nós temos a persuasão. A persuasão, ele vai tramando dentro da sua vida de tal maneira que chega o momento que você assina o que ele quer e acaba entregando para ele tudo que você tem. Desenvoltura social é sempre uma desenvoltura fantástica. Ele se adapta a qualquer classe social, a qualquer assunto, com maestria. Primeira impressão é que ele é bom demais. É essa impressão que as pessoas muitas vezes têm daquela pessoa. Aquela pessoa é perfeita, ela é bonita, ela é simpática, é um excelente profissional, entende, fala vários idiomas, é muito agradável, é prestativo. Fluência verbal. Ele utiliza muito bem, ele tem uma estrutura de palavras, né? Ele se comunica muito bem. Eles são inteligentes em assuntos que têm interesse.
ele passa a ideia que conhece muito do assunto abordado. E aí a gente também já vai respondendo algumas perguntas que sempre nos fazem. Ele está em qualquer lugar, sim, e ele está em qualquer profissão. Então, nós temos médicos psicopatas, nós temos psicólogos psicopatas, nós temos advogados psicopatas, isso não interfere em todas as profissões. E como que nós vamos fazer para identificar um psicopata? Essa é a grande pergunta, essa é a pergunta que a gente recebe o tempo inteiro. Como que eu faço? Então, primeiro de tudo, nós precisamos saber o quê? Que um psicopata não tem cara. Identificá-lo é observar o quê? As suas atitudes. Eles existem desde os primórdios tempos, em todo o mundo, se espalham por todo o mundo, e atualmente nós estamos vivenciando tempos diferentes. E nesses tempos diferentes, com essas quebras dos valores da sociedade, isso dá muita margem para que os psicopatas apareçam. Então, eles se sentem fortificados, eles vão para a internet e eles fazem aqueles joguinhos com as crianças para se matar, eles fazem todas essas fake news para a população se amedrontar. Então, nós estamos muito mais propensos a tê-los mais perto e mais ativos. Nós podemos, inclusive, falar de filmes e séries, e aí vem, por exemplo, eu assisti toda a série da Lista Negra, lá onde o protagonista era o Raymond Reddington. O Raymond, para quem assistiu, sabe, ele mata, ele rouba, ele manda matar, ele dá golpes o tempo inteiro, ele não se apega a nada, e quem assiste consegue ainda visualizar ele como mocinho, idolatrando ele, e ele sendo bandido, e achando que ele está certo. Então, como que é a estrutura emocional das pessoas torcendo? Antigamente você assistia filme onde você torcia pelo mocinho, hoje você torce pelo bandido. E o que esses psicopatas têm que a gente tem que tentar identificar? Eles não demonstram afeto, não demonstram afeto. Aqui vai um exemplo clássico, né? Ele é super querido com você, te trata bem os vizinhos, etc. Ele senta num restaurante e você começa a perceber que ele trata mal o garçom, que ele critica tudo, que ele fala um monte de coisa, né? E essas situações é que vão te demonstrando que não é só uma irritabilidade natural, não é, ele trata as pessoas, ele não demonstra afeto nenhum. Eles são egocêntricos, eles são solícitos demais, eles são mentirosos, eles são manipuladores, eles parecem camaleões, eles se adaptam a qualquer ambiente, eles não sentem culpa, e eles se divertem com a desgraça. O que é isso? Eles visualizam a situação que naturalmente nos entristeceria e a eles não, a eles alegra. Eles se sentem felizes em ver as chamas de um prédio, eles veem felizes as pessoas correndo com medo, eles se sentem bem com a desgraça. Isso é muito importante, isso é bom a gente sempre frisar, né? E os psicopatas, para a gente resumir, eles se veem como um juiz da humanidade, eles se veem como deuses. Eles sempre vão estar fazendo um jogo cênico com aquelas pessoas que eles querem se aproximar. Eles têm um prazer enorme de enganar as pessoas, né? Eles fazem a vontade deles prevalecer a qualquer custo. E eles têm uma personalidade que pode ser mutável, ela varia, né? Essa pessoa, ela consegue ser para alguns de uma forma e para outros de outra. Tudo se lhe convém, né? Ele já nasce com uma tendência desafiadora. Punir ele é a mesma coisa que dizer faça novamente. São pessoas que se relacionam com pessoas ou até animais de uma forma que forneça status para ela. Status, poder e diversão. E como seria um psicopata se nós pudéssemos visualizá-lo? Como seria esse psicopata?
Então, aqui nós temos uma foto que vai demonstrar o quê? O que demonstra isso para vocês? Né? Naturalmente, nós temos aqui uma praia, um dia ensolarado, né? Algo que nós não vemos há bastante tempo, é as pessoas assim, curtindo umas próximas das outras. É uma cena muito bonita de se ver. Mas nós temos também essa imagem, onde nós conseguimos ver e visualizar que os psicopatas, eles são como lobos no meio de nós. Eles estão presentes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso convívio social, inclusive dentro das nossas famílias. Muitas vezes eles passam desapercebidos, na maioria das vezes eles passam desapercebidos. Muitos cometem crimes perto de nós e nós não temos a mínima noção. Quem já não se espantou muitas vezes de foi preso fulano, etc, 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 por crimes, né, bárbaros. Poxa, mas era meu vizinho, pô, era primo do fulano de tal, eu encontrei ele num churrasco, era uma pessoa agradável. Aí que tá. Eles podem ser exatamente esses lobos no meio de nós. São seres realmente perigosos, sem escrúpulo, dispostos a qualquer coisa para conseguir os seus objetivos. Isso é muito importante a gente lembrar, é muito importante a gente estabelecer para que a gente consiga pensar, basicamente, quem são eles e por que eles fazem isso. Está claro. Dentro desse pensamento, nós sabemos que existe uma genética muito forte associada, né? Nós sabemos que a questão vinculada ao psicopata, ela não é muito clara, é um assunto um pouco velado. E nós sonhamos com métodos de diagnóstico eficazes para que nós possamos ter aí uma base maior para saber sobre a psicopatia. E nós fazemos, né, algumas análises, existem alguns estudos que demonstram, né, que eles estão muitas vezes nos presídios, e lá se faz alguns estudos de análise para saber qual que é, o que realmente lhe move. O que lhe move é essa sede pelo status, pelo poder e por pura diversão. Aqui nós vamos falar sobre o quê? Mesmo que a psicopatia seja considerada uma patologia social pelos sociólogos, ética pelo filósofo, de personalidade pelo psicólogo, educacional pelo professor, do ponto de vista médico, psiquiátrico, ela não parece configurar uma doença no sentido clássico, sendo que atualmente há uma tendência universal de considerar os psicopatas como plenamente capazes de entender o caráter ilícito do ilícito, né, dos atos que ele pratica e dirige suas ações. Isso aqui relata muito claramente o momento em que nós estamos vivenciando, porque muito claro que hoje nós temos alguns embasamentos que nos mostram. E se você perguntar para um psicopata que foi pego no crime, ele te diz naturalmente, não, eu fiz e faria de novo. Se você me soltar, eu vou fazer novamente. E ele tem consciência de quem ele é, ele sabe o que ele quer, e isso faz com que muitas vezes as pessoas, ou seja, as autoridades, os juízes, etc., acusem eles, né, por eles saberem o que faz. Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos um sistema, né, uma política e algumas leis deficitárias, que eu acho que vem lá desde Getúlio, com essa questão de que você matou 10 pessoas em série e você vai ficar preso por 30, 40 anos, mas com 15, 12 você sai. Nós sabemos que os psicopatas, eles precisam estar presos. Em países mais desenvolvidos, por exemplo, o Canadá, se ele for pego, ele vai à pena de morte. Ele vai ficar preso para o resto da vida. E nós nos preocupamos muito sobre isso, né? Então, diferente do que as pessoas pensam, né, a palavra psico, ela é referente à mente.
e também patia a doença, mas diferente do que as pessoas pensam, aparentemente é uma doença a psicopatia, mas não é, ela é um transtorno de personalidade, né? E o termo psicopata se refere a isso mesmo, a essas pessoas que têm esse transtorno. Então, antes de ser uma doença, ela é uma maneira de ser da pessoa, onde não há afeto, não há emoção e, principalmente, não há amor. Pessoal, eu fiz um resumo aqui, eu vou deixar o espaço para a gente poder responder as perguntas. É um resumo mesmo da psicopatia, entender qual que é a diferença do sociopata, do psicopata, que no final seria a mesma coisa, quem sabe uma forma mais branda da psicopatia, nós temos aí essas características fundamentais, e dizer para vocês, agradecer vocês pelo espaço, né? Dizer para vocês que eu estou muito feliz aqui e estou prontinho para poder responder. E antes de mais nada, eu fazendo essa aula, eu pensei numa frase para deixar para vocês que pudesse também alertar um pouco sobre isso. Esteja alerta, dose a razão e a emoção sempre, pois tudo que rapidamente lhe pareça ser muito perfeito é, sem dúvida, incerto e muito perigoso. Obrigado, pessoal. Muito boa palestra, muito interessante. Infelizmente, muito rápida. As pessoas gostaram bastante aqui já. Recebeu algumas perguntas. Provavelmente a gente vai receber mais enquanto eu vou lendo para você. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode enviar, certo? A primeira dúvida é: um sociopata ou psicopata também se caracteriza um narcisista? Ah, boa, essa pergunta é a primeira de sempre. Eu não sei quem que fez aí, Igor, se é alguém da área, mas é sempre essa pergunta. Então, vamos lá. É isso, por isso que eu faço essas aulas. Eu acho que, assim, 40 minutos de aula já é suficiente para o pessoal pegar o que precisa. E depois cada um tem que sempre buscar, né? Se entusiasmou, buscar um pouquinho a mais. Porque se nós formos falar muito sobre isso, nós vamos entrar em várias outras searas, e não é necessário isso. Nosso intuito aqui é levar a informação e despertar a vontade das pessoas buscarem conhecimento. Narcisista. Sempre vem essa pergunta porque ele é um narcisista, né? Ele se vangloria e ele tem essa sede, ele é vaidoso. Mas existem algumas diferenças do narcisista para o psicopata. Basicamente é isso. O quê? Você tem um narcisista que ele tem a necessidade de se mostrar. Ele tem a necessidade de falar daquilo que ele está conquistando, de aparecer na mídia, de mostrar, de se demonstrar o tempo inteiro. E o psicopata, basicamente, não. Basicamente, ele se satisfaz realizando as suas ações. Ele é narcisista porque ele precisa manter essa estampa do status para conseguir os seus objetivos, mas ele não se vangloria assim, de uma forma explícita, né, para os outros. Ele se sente bem e essa paixão por fazer o mal já alimenta ele pessoalmente. Muito bom, muito interessante. Uma pergunta agora em relação ao serial killer. Um psicopata não é necessariamente um serial killer, mas um serial killer é sempre um psicopata? Boa pergunta. Boa pergunta. O que vai diferir, né? O pensamento de eu querer matar do ato que eu mato. Nós temos no consultório da psiquiatria, todos os dias, pessoas falando, olha, eu gostaria de matar fulano. Ele pode pensar, porque ele está com raiva, ele está bravo com o mundo, ele quer matar alguém, ótimo. Mas aí, até o ponto dele cometer esse ato, é muito diferente. E um psicopata, sem dúvida, né? Porque você fazer crimes em série, matar em série com rituais, né, previamente já estipulados, ele te faz você ter uma mente perigosa, fazer você ser, querendo ou não, psicopata.
mas não basicamente, né, que você precise ser um psicopata para matar. E aí vem os graus que nós estamos estipulando, né, o leve, o moderado, e o moderado é muito interessante, porque ele faz a persuasão para as pessoas e ele faz com que as pessoas ajam para ele, né? Nós não vamos falar o nome para não ter nenhum tipo de problema, mas vocês lembram daquela menina que ficou presa, né, muito tempo, e que o namorado matou os pais dela, e ela ficou lá em Tremembé, e está presa lá em Tremembé, e sai na mídia durante todos esses anos, e matou os pais. O namorado, o irmão do namorado, e fez com que eles executassem os pais, não precisou ela executar os pais, né? Então, nós temos todos esses vieses aí dentro do cérebro. Entendo. Professor, uma pergunta em relação a crianças, se existe como identificar esse comportamento desde a juventude, assim. Certo. São duas coisas. Primeiro, para se poder pensar em fazer um diagnóstico da psicopatia, dentro da psicopatia, só a partir dos 18 anos, certo? Agora, o que é que chama atenção dentro das crianças, dentro do mundo das crianças? Isso chama muito atenção. O fato delas, desde pequenininha, elas terem algumas atitudes peculiares. Não podemos confundir com as patologias psiquiátricas das crianças. Então, é muito importante nós não confundirmos com o transtorno opositor desafiador. Mas, basicamente, as crianças que têm algum indício que possam ser psicopatas, elas demonstram, principalmente, elas são muito más para os animais. Elas têm que fazer com que os bichinhos sofram, ou até mesmo de ver eles morrerem. E isso é uma coisa que elas fazem, muitas vezes, sem perceber, mas fazendo com que aquele entusiasmo, aquilo que ela está querendo realizar, venha a ser executado, né? Eles são geralmente crianças que não aceitam punição, eles não se veem como derrotados. E aí é que é importante, né, esses traços chamarem atenção, para que os pais possam levar o psiquiatra da infância e adolescência, fazer já, quem sabe, aí uma busca de sintomas, uma busca para poder também fazer o contraponto com as outras doenças. Mas, literalmente, assim, para a gente falar, um psicopata hoje que eu conheço, que é adulto, ele simplesmente foi uma criança que não aceitou regras, que teve problemas com a polícia, né, que teve problemas escolares imensos, e ele foi um rebelde durante toda essa adolescência. Professor, sabendo que uma criança é psicopata, que ela tem esse tipo de comportamento, teria como você evitar que acontecesse uma progressão desse cenário? Primeiro, não tem como a gente mensurar antes dos 18 anos, né? Mas eu acho que a criança ela tem que ser estimulada ininterruptamente em qualquer fase, né, tanto infantil como adolescência, para nós tentarmos colocá-la entre o certo e o errado sempre. O que a gente tem que analisar dentro da psicopatia é que eles são seres que não vão ter recuperação. E por mais que doa dizer isso, e por mais que muitos estudiosos digam que sim, nós não temos hoje, literalmente, e eu estou esperando essa pergunta, porque eu não falei do tratamento. Então, eu acredito que alguém aí já vai perguntar, mas já me adiantando, eu acho que envolve tudo, a questão do tratamento. Eles são seres incorrigíveis. Eles vão ter isso grudado neles o tempo inteiro, né? Eles vão ter esse cérebro doentio. E, por mais que existam terapias que possam estar auxiliando, que possam ser usados, nós não vamos conseguir acalmar essa mente, porque nós não temos hoje estudos que nos comprovem especificamente que houve recuperação de um psicopata. E aí vem aquela questão que eu abordei, quanto mais velho eles ficam, menos cruéis eles ficam, porque eles não têm mais aquele vigor físico. Mas o tratamento em si para um psicopata não existe. Foi feito, inclusive, um estudo e foi colocado inibidor seletivo de recaptação de serotonina ou algum antidepressivo específico na água dos prisioneiros
de uma cadeia, de um presídio, na área mais perigosa que tinha lá, aqueles que são os psicopatas mesmo, os matadores em série, etc. E foi feito esse estudo sem eles saberem. E o que aconteceu eles fazendo uso desse antidepressivo? A única coisa que aconteceu com eles foi que eles ficaram mais calmos. Eles puderam arquitetar melhor os seus planos. Eles ficaram mais calmos, mas aquele pensamento doentio não tem. E aí vem toda essa conexão. Não existe essa conexão com o sistema límbico. Eles não conseguem fazer com que aquela parte do cérebro deles, responsável pelas emoções, pelo comportamento, seja ativa. Então, é como se eles nascessem com aquilo ali desligado. E como que nós vamos ligar? A gente torce para que a ciência e a medicina consiga chegar aí nessa área, mas até hoje não tem. Entendi. Tem uma pergunta bem interessante aqui, se é sobre se o psicopata ele sabe dessa condição que ele tem. Ele se auto-reconhece, mas como ele não tem sentimento, ele não provou do sentimento, então se ele não provou, ele não teve esse sentimento durante toda a vida, ele não vai saber interpretar isso. Ele consegue manipular as pessoas demonstrando o sentimento, demonstrando que ele se importa com as pessoas, mas ele não vai conseguir perceber, ele se vê assim, e muitas vezes as pessoas que são doentes, elas interpretam que os outros também são assim, não que os outros sejam doentes, mas que os outros sejam iguais a ela, é normal, para ele é normal. Então, assim, ele sabe que ele fez errado, mas algo é mais forte que ele, e aí vem a característica número 1, né, da psicopatia, que é a culpa. Ele não tem culpa, ele não tem remorso. Então, se ele fez, para ele está ótimo. Perfeito. No contexto de que chegue a ser procurado um psiquiatra para lidar com essa pessoa, existe alguma forma de agir específica, tipo, no sentido de informar a família desse paciente de que ele tem essas características ou não? Não. Pelo contrário, na questão ética, né, tudo que é desenvolvido dentro do consultório, tudo que é dito dentro do consultório te pertence e pertence ao teu paciente, sem você poder estar fazendo nenhum tipo de alerta ou algum tipo de sugestão, né? Então, é muito delicada essa situação, realmente eles vêm, muitas vezes, procurar atendimento, mas por comorbidades, ou porque a família está querendo introduzir eles nesse contexto da psiquiatria, da psicologia. Eles são extremamente manipuladores, eles são extremamente inteligentes dentro daquilo que eles querem, eles já chegam debatendo com você sobre os medicamentos, sobre as doenças, tentando te persuadir para te levar a um pseudo-diagnóstico que não seja esse, né? E você, muitas vezes, é atraído por isso e tenta, de algumas formas, tratar ele. Eu acredito que, assim, a experiência demonstra que eles melhoram um pouco no intuito, assim, da irritabilidade de algumas outras áreas, mas não do ímpeto, não da necessidade de fazer mal. Entendo. Juntando algumas perguntas que falavam sobre filmes e como a mídia trata esse tipo de quadro, existe algum nível máximo em que esse tipo de pessoa pode chegar? Não, a única coisa que a gente sabe é que ele pode entrar pelo nível leve, ir ao moderado e ao grave. Mas do grave ele nunca mais vai voltar para o moderado ou para o leve, né? Não vai. Eu até há pouco estava conversando com a minha esposa, ela disse que tem uma série nova, né? Eu não assisti, agora bateu o interesse em assistir, parece que chamada Você, onde tem um bibliotecário ou alguém assim, numa livraria, que a moça vai comprar o livro e aí enreda tudo, e parece que tem muita característica ali, bem legal, bem importante assim para a gente poder interpretar o que é que o psicopata faz. Mas, geralmente, e aí vem essa questão, né, que a gente, ultimamente, parece que a gente vem se encantando mesmo pelos psicopatas ou por as histórias dos psicopatas e torcendo por eles, né? Isso é um sentimento que não deveria de ser assim. É claro que o contexto da série ou do filme faz com que você tenha essa intuição, mas
complicado. Ver tudo isso, muitas vezes, e você mesmo. Por exemplo, eu assisti toda a série, né, e ficava torcendo pelo Raymond Reddington, sabendo que ele era o vilão e que ele não podia fazer aquilo, mas vamos lá, né? Isso é a persuasão em tela, demonstrando para nós exatamente aquilo que o psicopata faz, que é aquela persuasão nas pessoas o tempo inteiro. Sim. Professor, perguntaram em relação a um relacionamento abusivo, se tem como diferenciar um psicopata de um sociopata. O sociopata e o psicopata, eles vão ter só essa diferenciação que o psicopata, ele não vai ter tanta empatia, o psicopata, né? Ele vai ser mais fechadão, mais restrito e tal. O sociopata, ele é mais ameno, né? Então, é a forma mais branda da psicopatia, vamos basicamente dizer dessa forma. Eu acho que a pergunta vem no tom do que é, né, um relacionamento abusivo e o que seria, então, um psicopata diante disso. Então, o psicopata, ele vai ter um relacionamento se ele quiser alguma coisa em troca. Se para ele for interessante ele casar, não. Ele namorar a Miss Universo. Porque vai abrir as portas para ele conseguir chegar lá no presidente dos Estados Unidos e fazer alguma coisa com ele ou descobrir alguma coisa. Então, para essa questão. E ele vai terminar com essa Miss Universo, não importando quem ela é. Quem ela é. O que vai acontecer? Ele não vai sentir nada, ele não vai ter sentimento nenhum e vai seguir a vida dele, né? E vai virar para trás e vai embora. Quando você tem esses relacionamentos abusivos, você tem características do psicopata no intuito de que essa relação ela vai muito de perto não só da persuasão, mas da intimidação. Né? Então, você acaba desconstituindo a outra pessoa, rebaixando a outra pessoa, fazendo com que essa outra pessoa se sinta totalmente subjugada a você, ela é um nada e você é tudo, e ela tem que te escutar e você tem que obedecer. Né? É isso que acontece numa relação abusiva. Os psicopatas, eles têm essa determinação de atribuir a alguma pessoa a felicidade dela. Então, eles vão olhar para fulana e vão se relacionar com ela, e se ela quiser terminar com ele, ele vai fazer de tudo para poder destruir a vida dela, não deixar ela ser feliz, né? Mas a relação abusiva, ela está dentro da psicopatia, dentro do psicopata, mas não necessariamente que ele precisa ser um psicopata. Ele pode ter traços iniciais, mas aí tem todo um contexto para poder se fazer essa diferenciação. Perfeito. E, professor, em relação a qual seria a postura mais adequada do ponto de vista social? A prisão dentro de um hospital psiquiátrico, ou a busca por uma ressocialização, o que seria mais adequado quando você está lidando com esse tipo de indivíduo? Bom, eu não vou falar por mim, né? Eu vou falar pela literatura e o que nós estamos visualizando por aí. Então, a literatura fala que eles são incorrigíveis, então, fazer essa reinserção na sociedade é muito perigosa. A prisão para o resto da vida é uma das saídas, né? Prisão perpétua. Aí nós temos também a pena de morte, nós temos várias outras situações. É muito complicado poder debater sobre isso, né? Sobre o que as leis poderiam fazer, porque daqui a pouco vai chegar aqui no canal 300 mensagens dos órgãos humanistas, aí, etc., dizendo que nós estamos ateando fogo aos psicopatas, dizendo que eles têm que morrer. Não é bem assim. A questão é assim. Dentro da psiquiatria, nós sabemos que são seres incorrigíveis e que se pode ficar 15 anos lá dentro do presídio, 20 anos, e sair de lá e cometer o mesmo delito. Isso a gente sabe, está provado, é bem assim que funciona. Uma coisa interessante dentro dos presídios também, Igor, é que eles vão para dentro dos presídios, no primeiro momento eles se afetam um pouco, mas eles ficam extremamente tranquilos lá dentro. E é uma questão de tempo para eles se tornarem líderes lá dentro de novo. Eles são líderes aqui dentro daquilo que eles acreditam, e lá dentro eles viram líderes também. Né? Então, eles conseguem fazer os mais psicopatas, digamos assim, uma forma mais
mais grave da psicopatia faz com que ele consiga liderar os menos psicopatas, digamos assim. Eles são muito, muito fortes. Por quê? Eles não têm medo, são destemidos, eles não têm afeto, eles não sentem culpa. Então, assim, se eu matar, matei. Se eu deixar de dar alguma coisa ou retribuir, não existe reciprocidade, não tem nada disso. Para eles, eles dormem tranquilos e eles são sangue frio, né? Pode fazer que está tudo bem. Perfeito. E, por fim, agora, para acabar a nossa extensa lista de perguntas, ficaram outras, infelizmente, mas, na medida do possível, eu tentei juntar elas em algumas. Se o senhor indica algum filme, livro que trate sobre o tema do ponto de vista acadêmico ou não? Pois é. Existem várias literaturas, né? A Máscara da Sanidade já é um livro que a gente deixou aí para o pessoal já buscar. Existem alguns autores novos. A escala de Harry é muito importante. Eu acho que tem vários outros livros dele também que mencionam bastante sobre a psicopatia. E eu acho que, assim, a partir de hoje, olhar a série ou um filme é tentar visualizar, não assim, só na torcida, né? Mas visualizar um contexto mais racional dos atos que essas pessoas cometem, porque ali retrata muito mesmo aquilo que é. Por isso que mexe conosco, né? Eu volto a reforçar, mexe conosco, porque os autores eles conseguem expressar de uma forma tão fabulosa, tão bonita, que transcende as telinhas e vem para dentro da nossa família a gente idolatrar os bandidos, né? E eu acho que a psicopatia é muito ampla. Eu acho que o que nós podemos pensar é assim, estar atentos àquilo que é muito fácil, conforme a frase que eu coloquei aí, fica muito, muito bem delineado. Mas, principalmente, cuidar com os manipuladores, com aquelas pessoas que são muito fáceis de lidar, que estão sempre muito disponíveis para auxiliar, mas que você realmente não conhece a essência delas, né? Então, são pessoas novas que você traz para dentro da tua casa, são pessoas novas do teu convívio, que você começa a admirar. Nós temos que ser um pouco mais sensatos, agir mais com a racionalidade e menos com a emoção. Perfeito, professor. Muito obrigado pela palestra. Muito obrigado por responder todas essas perguntas. E, como sempre, é uma satisfação muito grande ter o senhor aqui com a gente. E seria muito perfeito ter por mais tempo. É sempre muito, muito bom. Muito obrigado. Como sempre, obrigado a vocês. Eu sei que teve aí centenas de inscritos para assistir. Nós levamos uma mensagem um pouco mais resumida, porque é um tema muito polêmico, que pode vir até a esquentar a internet depois, mas basicamente é isso. E obrigado por vocês que estão aí tentando ingressar na liga, né? Eu acho que muita gente vai fazer provas sobre isso, vai tentar ingressar na liga de psiquiatria, e dizer para vocês da satisfação, né? Saber que muitas vezes a psiquiatria hoje está batendo recordes aí, né? Nas outras especialidades. Por quê? Porque o cérebro humano é tudo. O cérebro humano é algo fascinante e é isso que eu digo para vocês todos os dias. Ele não para. A gente vem se aperfeiçoando o tempo inteiro e coisas novas a gente vai visualizando o tempo inteiro. Não é um beabá, é uma soma que nunca acaba. E a psiquiatria hoje ela faz parte, ela é inerente ao ser humano, necessária no dia a dia. Eu diria que toda a população deveria em algum momento passar por uma avaliação, por uma análise com o psicólogo, deveria nessa triagem muitas vezes chegar até o psiquiatra para evitar problemas maiores e resolver o probleminha quando ele está iniciando, conseguir pegar esse embalo para seguir bem. E nós precisamos de bons psiquiatras, estudem bastante, e nós sempre vamos estar à disposição. Eu represento a Associação Paranaense de Psiquiatria, nos colocamos à disposição para poder auxiliar vocês e todas as ligas do país aí, sempre. Um grande abraço, Igor, obrigado pelo convite. Perfeito, muito obrigado, professor. Estão perguntando aqui se a aula vai ficar disponível. Sim, vai ficar disponível. Vai daqui a alguns dias, porque vai ter a prova da liga para as pessoas fazerem. E é isso. Muito obrigado, professor. Abraço.